Two Bros Talk. Amen. Começamos aqui. Rapaz, a última vez que a gente falou foi com as meninas, né? Com as nossas... Com a mulher e a audiência parece que subiu. O pessoal queria saber o que elas iam falar da gente. Será que foi isso? Eu acho que o pessoal queria saber o que elas tinham para falar de segredo, tá certo. A gente ficou feliz. Foi muito gostoso o programa com elas, né? Não, foi bom. Você que está aí assistindo o Two Bros Talk, é um bate-papo entre irmãos. Osmar e eu somos irmãos, não só na fé, mas nossos pais nos levaram para Brasília muito cedo e a gente lá cresceu na Assembleia da L2, com muitos amigos, muita gente bonita, muita gente feia também, né? Mas muita gente bonita, a maioria é bonita. Os feios são nossos amigos até hoje, então o que a gente vai falar, né? Mas é gostoso estar aqui com você. O Osmar está em Portugal, eu estou aqui em Barueri, São Paulo, cada um com seu ministério. Já demos a volta ao mundo, mas é tudo o caminho de Deus, né, Osmar? Yes, eu creio nisso. Nós nunca perdemos tempo servindo a Deus e absolutamente eu creio. Deus sabe que o nosso desejo é agradá-lo, né? Então a gente obedece mesmo quando não faz muito sentido, mesmo quando a gente pensa que está em problema, ou está em dificuldade, ou está caminhando para alguma coisa que está muito maior do que a gente, né? Quantas vezes na vida, né, a gente vai fazer coisas que a gente não está muito afim de fazer. Essa semana mesmo nos pediram para escrever uma matéria aqui em Portugal, que nós fazemos isso com muita frequência, escrever matéria para uma revista evangélica aqui, e ela é trimestral e sai muito das nossas matérias, bimestral. Então, o que acontece? Essa matéria estava dizendo sobre o que o conselheiro cristão faz, como é que ele faz, qual é o approach e tudo mais. E nós estávamos falando, lendo e conversando, e é justamente isso, Marcos. Eu creio, nós trazermos a nossa vida dentro da palavra de Deus e dizer, Senhor, eu quero obedecer, quero conhecer, crer e obedecer. Como nosso maior exemplo sempre é Jesus, né? A gente busca nele as façanhas dele, onde ele pisou, como ele andou, como ele chamou a atenção, o que ele fez. E eu me lembro que tem uma passagem, né, que a gente sabe da cultura, que o povo de Jerusalém, os judeus, não gostavam muito dos samaritanos, né? É tipo Botafogo e flamenguista. O Botafogo hoje está bravo. Corinthians. Tinha rixa mesmo, tinha. E é interessante porque, mesmo sabendo disso, Jesus escolheu ir lá, porque ele tinha um propósito. Né? E ali fica uma lição para a gente. Eu me lembro de, muitas vezes, eu traduzindo Samuel Doctorian, esse evangelista mundial, queridão, falecido já, mas a última vez que ele foi para Israel, nós fomos juntos. Ele nos convidou, a Ju e eu, para irmos lá. Ele falou, Deus me falou que vai ser a última vez que eu vou para Israel. E eu quero trazer os meus amigos ao redor do mundo. Nós tivemos esse privilégio de estar com ele lá. Mas nós passamos muitas vezes, em muitos lugares com ele, né, que ele lembrava dos sofrimentos dele, né? E eu me lembro quando você fala de Samaria, né, fala de fazer coisas que a gente não gosta, eu me lembro que ele pregava uma mensagem de nós temos que passar por algumas das situações, né, como você mesmo falou, né? Mesmo que não goste. Interessante, está em João 4,4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, a Bíblia está dizendo que Jesus, né, vinha com seus discípulos e aqui era algo que ele tinha que fazer. Ele podia dar a volta, né? Mas para ele era necessário, em outras palavras, nós temos que passar por lá. Ele, inclusive, recebeu o conselho dos discípulos, né, para não ir, né? Se nós líderes não tivermos tunado, né, alinhado
com a antena levantada para escutar sempre a Deus. Algumas vezes, não estou falando que discípulo, na realidade os discípulos estão aí para nos abençoar e nós os abençoarmos, né? Então não tem nenhum demérito nisso, mas quantas vezes o discípulo, ele teme, né? E nós, quantas vezes nós tememos, né? Por isso que todos nós temos que estar alinhados, para não escutar a voz que não é naquele momento que deve ser escutada. É, a voz humana sempre quando é o inseguro, o desconhecido, o medo entra, né, a incerteza, então nós vamos sempre optar pelo que já é normal, né? Pelo que é certinho. Eu creio que era isso que os discípulos estavam querendo, né? Jesus, não vamos passar de lado, vamos para lá, mas Jesus sabia, é importante nós enfrentarmos isso e passarmos ali. Eu creio que essa foi as experiências que você teve, Marcos, de estar em locais difíceis, locais que você não estava contando, e de repente você está nessa situação. Eu sei que você não foi uma, eu não vou dizer isso muito certinho, mas foi um rapaz assim muito comportado, né? Muito comportado. Mas de vez em quando comportado. entrava em problema, né? Entrava em problema. Mas depois já de adulto, depois servindo a Deus, fala aí, Marco, fala alguma coisa. Falar de ser comportado, depois você conta, eu vou contar as tuas também, mas eu me lembro que quando eu fui com o Asaf para Israel, primeira vez que eu fui, Asaf Borba, amado de Deus, compositor, tá aí servindo a Deus ainda firme, forte. Marco, o Asaf é muito famoso aqui em Portugal, viu? O pessoal gosta muito dele, ele deixou aqui uma marca muito forte. Ele tem um ministério muito forte também entre os muçulmanos, né? Lá ele gravou CDs, músicas para essa comunidade muçulmana também. Falando em muçulmano, eu estava esperando ele, porque nós íamos fazer uma gravação, eu fiz os vídeos dele, os primeiros clipes dele, e eu fui lá filmar com ele em Israel. E eu cheguei um dia antes, ele tinha ido para a Jordânia, depois eu ia buscá-lo na fronteira, eu nem me lembro bem dos detalhes, mas uma coisa eu me lembro que eu aluguei um carro e fui dar uma volta. E eu me perdi, rapaz, em Jerusalém, e eu caí num bairro de muçulmanos. E quando eu me vi perdido, eu falei, eu tenho que perguntar, né? Aí eu desci do carro, vi uns rapazes reunidos, e nós somos brasileiros, o brasileiro não tem esse negócio, se você é judeu, se é muçulmano, se é chileno, chinês, não importa, né? Graças a Deus, né? O Brasil é bem recebido. Pode até ser argentino, né? Pode até ser argentino, a gente ama do mesmo jeito. Mas com reservas, que nada, eu tenho um grande queridaço amigo, né? Tony Portigliatti, lá nos Estados Unidos, na Flórida. Hoje ele é presidente da Florida Christian University, presidente honorário, né? Que os filhos hoje cuidam. Mas eu estava perdido lá em Jerusalém. E eu estava eu estava nessa cidade, quando eu me vi perdido, eu saí do carro e fui perguntar. Daí eles chegaram para mim e já baixou o clima, assim, sabe? Porque eu fiz uma pergunta e com sotaque, eu aprendi meu inglês nos Estados Unidos, né? Então é claro que eu vou ter muito mais sotaque americano do que qualquer outro inglês. Mesmo que eu fale com um sotaque mais brasileirado, sei lá, francês. Eu não sou fluente como minhas filhas, meu filho, eles falam bonitinho, né? Ele fechou o tempo para mim e falou, de onde você é? Eu falei, esse inglês, antes que eu respondesse, ele falou, esse inglês americano, o que você está fazendo aqui? Eu parei e pensei, falei, não, sou brasileiro, futebol. Quando eu falei futebol, mudou o clima, assim, o olho saiu assim, foi pronto, começaram a dar risada, tudo, e a gente bateu um papo. Na época, o Brasil também estava numa fase boa, né? Hoje, qualquer um bate no Brasil no futebol. Mas interessante, né? Você sai de um caminho, e ali foi bom, porque mesmo que eu não soubesse que poderia ser um caminho onde tivesse alguma turbulência, algum confronto, Deus me colocou no meio de muçulmanos, conversamos, rimos, batemos um papo. Eles ficaram sabendo que eu iria fazer ali, fazer filmagem. Claro, eu não entrei nos detalhes, né? Mas foi muito bom. E eu cumpri um propósito ali entre eles, entendeu? Então é assim que faz. Eu sei que Cristo, quando nos usa, ele quer cumprir o seu propósito, né? Eu me lembro que você
você foi chamado num congresso, né? Lá, eu me lembro em Brasília, você era novo, eu não sei quantos anos você tinha ainda, mas já devia ter uns 16, 17 anos, ou antes disso. Quantos anos você tinha quando Deus falou para você ir para o Japão? Para dizer a verdade, tinha 12 anos, rapaz. 12, né? Foi um impacto tremendo e eu me lembro como se fosse o dia de hoje, né? A gente queria ir embora para casa, você estava deitado no chão e não tinha jeito, vamos embora, e sei lá, deitado, chorando. O congresso já acabou, vamos embora. É interessante como você falou, porque eu creio que a nossa expectativa, como humano, como a gente está falando, nós fazemos, isso aqui é o certo, é aquilo, os discípulos dizendo para Jesus o que ele tinha que fazer, né? O famoso Pedrão, Pedrão. Então, na minha concepção, poxa, Deus me chamou, tocou, eu vou ser missionário, vou para o Japão e pronto, vou lá e tudo. Então, era aquilo que a gente tinha isso. E quando nós lemos aqui essa expressão que Jesus estava dizendo que era necessário passar por lá. Chama-se coisas que tem que acontecer na tua vida para você ter o final que Deus planejou. Porque eu creio que Deus está orquestrando tudo, né, Marcos? Ele está preparando. E Deus te chamou com 12 anos, né? Você saiu do Brasil, você tinha o quê? 18? Tinha já 19, já indo para 20. Quer dizer, chamou com 12, mas demorou essa situação. Eu creio que isso hoje, eu olho para trás e me faz um servo muito mais humilde, muito mais rápido para obedecer, depois que eu entendo, né? É aquela história do camarada que diz que eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair de uma, né? Eu sou meio cabeça dura, até eu entender o que Deus fala, demora um pouco. Mas depois que eu entendo, então sai da minha frente, eu vou obedecer. Esse é o desejo sincero do coração. E comigo aconteceu isso, eu queria ir para o Japão, mas você estava nos Estados Unidos, você estava voltando como irmão mais velho, a gente sempre acha que sabe muito mais, que é mais bonito, que é mais forte, é tudo coisa do passado, que hoje eu vejo que não tem nada a ver mais. Tá? Grande falácia. Não, mas aquilo que você abriu, né? Eu creio que Deus te usou como instrumento, indo para lá, e até hoje você é abençoado na sua vida por esse período que nós passamos nos Estados Unidos, né? Tanto você quanto eu. E para mim foi uma oportunidade. E então, hoje eu sou missionário aqui em Portugal, pelas Assembleias de Deus Americana, o AGWM, que é Assemblies of God World Missions, e começou lá atrás. Eu não queria vir para os Estados Unidos, mas foi necessário ir para lá. E por causa daquilo nasceu tantas outras conexões e a gente está produzindo no reino, está abençoado, eu me sinto realizado, feliz. Nós somos igual, muitas vezes, desculpa interromper você, é como os bandeirantes quando chegaram no Brasil, né? Eles abriram um caminho, né? A gente não está aqui discutindo como foram abertos esses caminhos e nem o que é certo e o que é errado, mas eles abriram um caminho para que outras pessoas passassem por esses caminhos, né? Eu creio que você também abriu caminhos no Japão, abriu caminhos onde você pisou, porque para você ser chamado aos 12, sair do Brasil aos 19 para 20 e ir para o Japão você já estava bem velho, né, também? Não, eu tinha 30, quando eu pisei lá na Terra, tinha 33. Olha só, menos 12, você faz as contas aí, você quer contar o tanto de preparação, né? É Paulo aceitou a Cristo, né, meio forçado, né, inicialmente, depois igual você, depois que entendeu, pegou no tranco, daí pronto, ficou esse Paulo e as pessoas temiam, né, também como cristão e respeitavam como cristão. Depois que você pegou, pronto, você chega. As histórias, algumas delas você já compartilhou aqui, né, maravilhosas. Mas... Isso que você está falando até você pegar no tranco, vamos usar essa expressão que você usou, eu creio que a pessoa pode ser sincera, pode ser verdadeira,
quer agradar a Deus, mas tem muita coisa que não entende, que não conhecia, veio de é o que você falou de Paulo, né? Veio de um mundo diferente, vamos perseguir esses camaradas que são loucos, né? Então, para nós, a nossa posição hoje, porque eu sei, tanto você quanto eu, nós amamos ajudar outras pessoas, amamos a empurrar o jovem para frente, para ir lá, porque a gente vê o potencial, né? Pô, esse camarada é bom, esse camarada é sincero. E quando a gente faz isso, nós estamos entendendo que Deus está nos usando como instrumento nas mãos dele para poder direcionar uma pessoa que, se não fosse bem direcionado, ia tomar tempo até pegar no tranco. Eu creio que Deus vai amassar o barro, eu creio que vão ser experiências, né? Mas muitas delas não precisávamos ter passado, simplesmente porque ninguém ajudou. Então, se você está ouvindo esse programa e você tem condição de ajudar alguém, ajude. Dê palavras de orientação, de ânimo, de fé, de esperança, que é o que o cristão está precisando, né? E a gente lida com duas naturezas, pelo menos, né? Claro que tem mais, a gente poderia usar outros exemplos, mas a nossa natureza humana pede o conforto, pede o caminho que já está trilhadinho ali, bonitinho. Ninguém quer ir por um caminho onde o outro foi, mas eu não conheço. Não, eu quero ir pelo caminho que você foi, mas que você já me mostrou que é bom, né? Quando eu saí do Brasil, eu coloquei o meu diploma embaixo do braço, a minha transferência, eu não sabia para onde eu iria, sabe? Eu não tinha parecia uma coisa de louco, mas não foi uma coisa de louco. Tem a outra natureza, que é a natureza divina em nós, que nos dá essa certeza, né? Eu tenho certeza que, e eu já falei isso aqui, acho que no programa uma vez, eu falei, quando eu vim dos Estados Unidos, depois de 10 anos lá, vim para o Brasil, e você falou, agora eu vou para o Japão. Eu falei, não, vem para o Brasil, fica 6 meses aqui. Você falou, se eu não for agora para o Japão, eu morro. Porque Deus está me chamando, não sei nem se você se lembra que você falou isso, mas foi uma expressão forte que você usou. E a partir dali eu respeitei. Agora, você que está escutando a gente aqui, saiba que as lutas vêm e que você vai... Talvez você esteja hoje passando por uma luta que você fala assim, eu não quero, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas foi necessário que Jesus passasse por Samaria. Foi necessário passar por aquilo. Às vezes é necessário você passar por uma doença, foi necessário você passar por uma tribulação, é necessário você sair do seu país e ir para outro, é necessário você sair da sua casa e bater na casa do vizinho, eu não sei. Marcos, você está falando isso aí e me veio na mente, uns 3 programas atrás nós falamos de uma pessoa que era da nossa igreja quase 30 anos atrás, eu fiz as contas erradas, tá bom? Quase 30 anos, ok? E só para você entender isso que a gente está falando agora, me veio no coração, eu podia ter morado em vários lugares aqui em Portugal, né? Nós temos a liberdade de escolher e fazer tal, e viemos aqui e estamos aqui onde está. E na cidade vizinha da minha, essa pessoa, se alguém olhar depois de alguns programas para trás, vai lembrar que eu comentei sobre uma pessoa amiga que ia na nossa igreja lá, era uma adolescente, cabeça meio voada, passaram-se quase 30 anos. Hoje uma mulher, está entendendo, casada, certinha, tudo bonito, mas estava fora da igreja, mas com aquele vazio aqui, aquela necessidade, e de repente encontrou a gente. Desde lá, nós já estivemos com o marido, já conversamos e foi muito bom, tudo. E a pessoa estava mudando, e mudou. Está lá para o norte, lá longe e tal. O que nós fizemos? Contactamos um pastor da área de onde ela está. Ela disse, pastor, me ajuda, acha uma igreja para mim. Tal. E eu falei, não tem problema, tranquilo e tal. E nós conhecemos um pastor muito querido, jovem, uma igreja bonita, gostosa, sabe? Pessoal não são religiosos, pessoa bacana. 15 minutos de onde ela mora. E agora já falou com o pastor, já conversar com ele, dizer da situação dela e tudo mais, estão indo na igreja. Então, isso para mim foi um desfecho onde Deus diz, tem propósitos, a tua vida tem propósito, estará. Então, se toca uma vida, aquela uma vida toca muitas outras. Foi o que Jesus fez ali, indo para Samaria, né? Que coisa bonita o nosso, vamos dizer,
fidelidade de dizer, Senhor, vamos lá, eu quero e tudo mais. Então nós vemos, tanto você quanto eu, nossa vida, aquilo que a gente plantou, como você falou dos filhos que hoje falam inglês e tudo mais, esse é o nosso legado. Eu gosto de dizer que o maior exemplo de progressão geométrica você não dá com número 1, 2, 3, você dá com vidas. Jesus foi o nosso maior exemplo disso, né? A igreja primitiva, o maior exemplo disso, começou com alguns ali na sala de oração, depois eram os 100 e poucos, né? Depois eram 500, 3.000, 5.000 e pronto, estamos aqui. Né? Essa progressão geométrica, ela não veio de graça. Não veio de graça. Alguém pagou um preço. E alguém pagou um preço muito alto. Né? O preço que se paga hoje é ridículo. É ridículo. Se você olhar para algumas nações, algumas cidades, eu estou falando de Brasil, eu não sei como que é exatamente em Portugal, mas o preço que se paga hoje é ridículo. E o Evangelho de Cristo ele vem para confrontar. E as pessoas não querem ser confrontadas. Não querem passar pelo caminho que não é legal, eu não gosto, sabe? O eu não gosto, eu quero ser feliz, sabe? Jesus Cristo não veio para ser feliz, ele veio para cumprir um propósito. Ele é a felicidade, claro, né? Se falarmos disso, mas Jesus não chama você para ser feliz. Você vai ser feliz cumprindo o seu propósito. Porque se ele nos chama para ser feliz, então vai ser o meu desejo, aquilo que eu gosto. Primeiro a minha vontade, depois de Deus. Né? Há tempo, né? O propósito de Jesus foi morrer na cruz, então não tinha muita, como é que se diz, muita glória nisso, né? Divino, já se viu, né? O propósito de morrer na cruz, de sofrer, de tudo mais. Agora ele veio com esse propósito para nós termos a vida e vida em abundância, justamente por causa disso. Então eu creio, Marcos, que nosso passado, a nossa experiência, as vidas que cruzam o nosso caminho faz diferença. Faz diferença para aquilo que Deus já fez, para aquilo que Deus está fazendo hoje. Eu creio em muitas vidas que estão sendo tocadas e as que vão ser tocadas. E isso é gostoso, isso é bonito e não importa onde você está, você se sente bem. Que é o nosso caso, né? A gente está em país diferente, situação diferente, coisas estão acontecendo totalmente diferentes. Agora, o que nós sentimos, o nosso propósito de agradar a Deus é o mesmo. E eu fico feliz em poder viver uma vida de respirar fundo e dizer, Senhor, está nas tuas mãos. A gente continua tocando muitas pessoas, mundos diferentes, né? Mas é gostoso, Marcos. Então, tem propósito? Tem. Mas é necessário passar, vamos dizer, por Samaria. A gente vai sofrer, vai sair fora do que os outros fazem, vai ir contra o sistema que já está. Nós não queremos brigar com ninguém, agora o que nós queremos é obedecer o que Deus fez, o que Deus colocou nas nossas mãos. Aí é gostoso, né? O Dr. Don Lynch sempre fala, né, em muitas pregações, eu também aprendi a falar, no meio da pregação, às vezes eu falo assim, olha, desculpa se eu ainda não te ofendi. Eu já tenho certamente ofendido alguém aqui, mas como Jesus dá direito a todos, então, eventualmente, durante essa pregação, você também vai ser ofendido, porque a palavra de Deus, ela constrange, ela põe você no canto, ela diz assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, sabe? As pessoas acham, erroneamente, que viver eu crescer, tudo que eu vou falar aqui é bom, mas esse não é o propósito maior. Então, eu cresci, eu fui para a escola, eu me formei, eu arranjei um bom trabalho, trabalhei X anos, me aposentei, agora eu vou curtir a vida. Agora que vai curtir a vida. Ou curte durante, seja o que for. Mas você lembra aquela passagem, né, que Jesus fala daquele homem rico que resolveu comemorar, né, pelos seus ganhos. E um dia Jesus falou para ele assim, na parábola, né? Você é louco. Hoje eu vou te chamar. Estou parafraseando aqui. Então, quantas vidas poderiam ser abençoadas, protegidas, restauradas a partir do ganho daquele homem, né?
ele resolveu comemorar para si. Ele estava dizendo assim, fui eu que consegui, é meu trabalho, eu trabalhei tantos anos, eu mereço. Gente, é claro que você merece alguma coisa, mas Cristo em nós, na realidade, nós não merecemos nada. Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. E continuam sendo até que Cristo venha e restaure essa vida. Eu sempre digo que é um privilégio nós sermos o que somos, estarmos onde estamos, fazermos o que fazemos. É um privilégio. Hoje estava conversando com a Linda e pensando um pouquinho na vida, né? Porque a gente vai ficando velho. Você não, você ainda parece que vai rejuvenescendo, mas a gente começa a olhar para frente e a gente dizer como é que nós vamos direcionar. Quando chegar lá, Deus vai orientar. Quando acontecer isso, nós vamos entender o que é melhor. Porque se você for botar no papel, tá tudo ao contrário, né? Não é assim que o mundo faz, não é assim que ele se prepara, não é assim. E nós temos cabeça suficiente para fazer, vamos dizer, que nem o mundão faz, né? Inteligente suficiente para enxergar um pouquinho mais longe. Agora, eu creio que é necessário esse período de você dizer, não é sobre mim. Eu sei que você gosta desse versículo e tudo que eu falo vai voltar lá também, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu creio nisso. Então, a pessoa que está nos ouvindo talvez está lutando com unhas e dentes porque quer conquistar, quer conseguir, lute, não faz, mas agrade a Deus em primeiro lugar. É verdade. A gente pega esse versículo aí que você acabou de falar, né? Busca primeiro o reino de Deus. Daí o cara para o versículo e fala assim, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, ele quer o bom, né? Mas a Bíblia fala assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Yes. Os padrões, a justiça de Deus fala de padrão, fala de daquilo e da forma como que eu tenho que viver, de como o reino funciona, então deve funcionar também na minha vida. Não é fácil. Eu tenho que passar por essa Samaria. Eu tenho que passar. Escolha racional, né? Você dizer, eu quero, vou pagar os preços e Jesus vai me ajudar. Então eu creio nessa dimensão de dizer, Senhor, me ajuda, eis-me aqui. E não o que a gente está falando aqui não é de viver uma vida de qualquer jeito e nem desleixada, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas sabe por que eu falo isso? Júnior, as igrejas não ensinam, muitas vezes, a pessoa como ela deve conduzir sua própria vida. Eu chamo isso de autogoverno, né? O autogoverno não envolve só eu ir para a igreja, só eu falar em línguas. O autogoverno não envolve só eu, de Deus em mim, né? Cristo em mim e através de mim, só de orar pelo doente para que ele seja curado, mas também envolve eu ter um entendimento claro de levar a minha vida todos os dias. O meu dinheiro, os meus investimentos, a casa, como nós vamos instruir os nossos filhos na escola para que eles sejam prósperos. Quanto mais próspero a nossa geração com Cristo, melhor as gerações futuras. Né? Porque senão não adianta. Eu vou passar a minha vida rodando. Quando eu morro, eu não tenho nem o que entregar para a minha geração. Né? E daí a geração que é forte e abençoada passa para uma geração que está despreparada. Então, nós como igrejas e como pastores, nós temos que ensinar cada pessoa a entender, sim, vai ter luta, eu tenho que passar por alguns caminhos que eu não quero, mas se eu souber me organizar, preparar a minha vida, os bens, aquilo que é de Deus, aquilo que Deus me permite guardar, eu vou guardar, aquilo que Deus me permite investir, eu vou investir, mas sempre com a consciência de que Deus é quem está no comando. Está. E essa palavra prosperidade é não ter falta de nada, não é muito dinheiro não, mas é você viver com aquilo que está nas tuas mãos e desfrutar um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Shall we pray? Let's pray. Or don't you pray? Pai querido, em nome de Jesus, abençoamos as pessoas que estão ouvindo, cada pessoa, cada família, e que as tuas verdades possam produzir no coração deles aquilo que o humano não pode.
Em nome de Jesus, abençoamos as pessoas que estão ouvindo esse programa e agradecemos pela história, pelo legado da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Two Bros Talk. God bless you.